Oi, gente! Cheguei! Descabelado. Mãe, não repara, não fala nada do cabelo, por favor. Foi o que deu pro momento. Por favor, não diga nada do meu cabelo. Ele tá lambido, ele tá bagunçado. Eu tô com cara de gripe, com cara de cansada, mas vai dar tudo certo. A gente vai conversar sobre rotulagem. Eu já corri aqui, inclusive, para tampar as marcas que eu quero discutir com vocês a questão de como informar o consumidor, a clareza da informação. A gente não vai falar só sobre rotulagem nutricional, a gente vai falar sobre rotulagem geral, porque, gente, a hora é agora, entendeu? Quem não foi até agora, não vai mais. Josi, já vou te mandar aqui uma solicitação. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já aceitei. Para mim. Tcharam. Ai, o que aconteceu? Agarrou, Josi? Agora sim. Temos Bento entre nós já agora sim. Tudo bem? Tudo certo, Carol, tudo certo. Então tá Eu bom. já Oi, vou Breno. atrasar, então, Breno, já que o Bento não quer nascer, Carol, vamos trabalhar mais um pouco. o Breno entrou agora aí. Breno, você fica esperto que pode ser que a gente tenha um trabalho de parto aqui no meio da história, mas tá tudo certo, tá? Porque a Josi ela tá com bochecha e nariz de grávida já, gente. Que Já bom tô que vocês bem. estão por aqui. Que legal, né, Josi? Vamos lá, vamos trabalhar, porque Bento já vai chegar desse jeito. Na verdade, a gente não tá com medo de Bento chegar hoje, vocês podem ficar tranquilos. Não teremos um trabalho de parto ao vivo aqui, porque não vira lua hoje. O negócio é assim, a cada terça-feira que passa, que tá virando lua, ela tava me explicando agora há pouco, não, Carol? Passou a terça-feira, daí tá tudo tranquilo. Aí é só outra terça-feira. Então hoje não, amanhã talvez. Por isso que a gente já marcou essa live logo na segunda para já começar no pique. E a gente tem o que falar, né, Jô, sobre rotulagem, porque o babado, rendado, cheio de lantejoula e paetê. Quando a gente acha que tá tudo normal, né? Que agora sim, agora a gente tá com os rótulos alinhadinhos, é só mandar pra gráfica e imprimir, né? Vem novidade por aí, a gente precisa olhar, precisa estudar e ver como vão ser as novas adequações para esses novos momentos. No início desse mês, Carol, a Anvisa, né, o grupo de trabalho, novamente se reuniu, porque a gente vinha assim, nós na área de leites, a gente está bem confortável com o que a Anvisa determinou. Para nós estávamos O burro tudo na certo. sombra, que você quer dizer, né? Queijo não tem FOP. Aí ainda tinha gente que estava reclamando de que, ai, mas o requeijão tem, ai, mas o tal queijo, o queijo de coalho, o sal não é obrigatório, vai ter que usar FOP. Gente, a gente tá numa zona de laticínio, está numa zona de conforto, tá num privilégio que eu vou falar para vocês. Mas é um privilégio entre aspas, e essa é inclusive uma das coisas que a gente vai, uma das dos aspectos que a gente vai discutir hoje, né, Jus? Mas aí o que aconteceu, Jus? Continue aí. Então, nesse diálogo setorial da Anvisa que ocorreu aí no início de junho, foi no dia 13, se não me falha a memória, alguns setores eles não estavam tão conformados como nós na indústria de laticínios. Então, a pressão por esclarecer melhor a questão dos açúcares adicionados, principalmente em perguntas que a Anvisa se posicionou, que acho que todo mundo conhece, né, o documento de perguntas e respostas, apesar dele ser um documento em caráter orientativo, ele não tem força de lei, mas é um guia que todos nós seguimos. E nós, eu e a Carol, a gente tinha muita esperança e muita fé na publicação desse segunda edição do Perguntas e Respostas, porque a gente também previa um cenário, a gente foi pega de surpresa em várias questões também. Algumas de forma positiva e algumas de forma negativa. E para algumas áreas foi uma surpresa super negativa. Eu vou dar exemplos aqui da farinha, dos ovos e de tantas outras matrizes alimentares em que a Anvisa disse que nós tínhamos que considerar como açúcar adicionado aquelas frações de mono e de sacarídeos. Então, o pessoal da indústria de chocolates, né, ficou de cabelo em pé em relação a esse tema e caiu em cima da Anvisa querendo saber mais esclarecimentos. E aí, a gente pode dizer que aos 48 do segundo tempo, a Anvisa está para publicar a terceira edição do Perguntas e Respostas para retomando algumas discussões, voltando atrás em outros posicionamentos que ela teve, tá? Porque a gente trabalha numa matriz láctea, que é uma matriz extremamente complexa, mas também dar conta do guarda-chuva de todas as matrizes alimentares é extremamente desafiador.
E como a Anvisa está aqui para nos regulamentar e direcionar esses esforços, a gente entende também que está tudo bem ela trazer esse diálogo novamente e faz parte de um processo de mudança tão significativo quanto esse. Não é E eu esse mesmo. posso falar, eu não queria estar na pele do pessoal da Anvisa, não. Porque é muita pressão, né, Josi? E é uma pressão, assim, no meio da história. Porque você tem um mercado consumidor que está cada dia mais consciente, ou sei lá, tem uma parte que está no universo paralelo, a gente vai discutir sobre isso hoje também. Mas assim, tem muita informação, a gente está sendo bombardeado, eu estou me colocando aí como mercado consumidor. Nós somos bombardeados por informação numa velocidade como nunca antes visto, por conta de internet. A gente tem sempre falado aqui a respeito do terrorismo alimentar, né? Do pode, não pode, mata, não mata, dá câncer, não dá câncer, enfim. E aí, com a velocidade da internet, essas informações elas chegam mais rápido, com mais peso, mais distorcidas, né? Eu não vou dizer para vocês assim fake news, eu vou dizer fantasy news, porque é um negócio meio fantasioso tem hora, né? Então a Anvisa está sendo pressionada por nós consumidores, sim, nós queremos que vocês regulamentem, nós queremos que vocês nos digam, orientem a indústria como conversar com a gente, e por outro lado, a indústria também é preocupada em como o consumidor vai receber essa informação. Definitivamente, Josi, o consumidor brasileiro não está preparado para receber tanta informação. E a gente vai trazer exemplos disso aqui hoje. E aí, o que a gente tem que fazer? Sentar no chão, fazer uma pirraça, dar um ataque de pelanca? Não adianta. A legislação está aí. A gente tem pouco mais de 2 meses. A manteiga vai ter FOP, requeijão vai ter FOP, não vai existir mais requeijão light, porque não pode ser light porque tem FOP. E por aí vai Estou puxando a sardinha para o nosso lado de lácteos aí. Foi revisado o RTIQ do creme cheese, não vai ter FOP porque foi recém-revisado e a gordura passou, o creme de leite passou a ser um ingrediente obrigatório, que na primeira versão do RTIQ não estava. Não foi revisado o RTIQ do requeijão. Ainda tem gente que está ali segurando, garrando, firme, segura na mão de Deus e vai, igual a música lá da procissão, da novena, esperando para ver, sei lá, publica um novo RTIQ, gente, pouquíssimo provável. Tem muita coisa aí, como diz o outro, que é prioridade para as outras pessoas que estão fazendo isso. Então, assim, provavelmente você não vai poder comercializar requeijão light, ou você vai ter que mexer na fórmula do seu requeijão light. Eu tenho um cliente, Josi, que não era requeijão, tá? Mas era um produto desses que não tem regulamento técnico, então é o geral, é a portaria 146 que segue, e ele tinha a versão tradicional e a versão light do produto. E na versão light tinha mais de 6 gramas de gordura saturada por 100 gramas. E aí ele teve que mexer na fórmula. Então agora nós estamos Ele conseguiu, a gente provou, fez alguns testes, o produto ficou muito bacana mesmo. A gente testou várias formulações e tal, reduzindo a gordura. A gente conseguiu um produto que é light comparado com a versão tradicional. A versão tradicional vai ter FOP, não tem jeito, mas a versão light não vai ter. Mas além disso, aí eu pergunto para vocês, quem está nesse movimento, tá lembrando que vai ter que informar nova fórmula? Porque o produto é o mesmo, o registro no Ministério da Agricultura é o mesmo. Então você vai ter que informar nova fórmula por no mínimo 3 meses aí, 90 dias para o seu consumidor. Como que vai ser feito isso? A gente não pode esquecer disso. Eu consegui revisar. O que eu achava muito bacana, inclusive, nessa proposta, é que eram mais possibilidades para a indústria de alimentos desenvolver novas opções de alimentos. Sou super a favor de novas opções, mas isso tem que ser informado também. Então, como está essa comunicação? Isso. Às vezes a gente olha de um prisma assim como problema a nova rotulagem, né? E a gente volta a tocar na tecla de que ela é uma oportunidade de reformulação, de olhar, de conhecer um pouquinho mais os nossos ingredientes, de certa forma pressionar um pouquinho a indústria de ingredientes que estava ali num pedestal. E tudo é segredo industrial da fórmula, e agora realmente. Acho que faz uns 2 meses, né, Carol, teve essa onda ali de auto de infração da mídia de novo, né, de falando de que requeijão tava fraudado com amido, mas a gente entende aí que talvez pode ter passado batido algum ingrediente. Não é defendendo a indústria, né, de forma alguma, mas vamos partir do pressuposto que as pessoas elas erraram de certa forma por uma ingenuidade e não por maldade, de que ali dentro desses mix, a Carol estava
comentando hoje à tarde comigo, lendo, acho que depois eu vou deixar a Carol você fazer aquela analogia da lista de ingredientes e de quantidade de ingredientes, porque dentro dos mix, muitas vezes, tem ingredientes que a gente não conhece ou que a própria empresa de aditivos não declara. E aí, a base de defesa dessas empresas foi exatamente isso, que está se utilizando um ingrediente composto que não tinha seu conhecimento, né? E a gente não pode mais confiar em ninguém cegamente, né? A gente precisa trazer a responsabilidade para a gente. Eu acho que esse caso do requeijão deixou muito claro que a gente não pode apenas confiar na indústria de ingredientes. A gente precisa ter uma responsabilidade compartilhada. E sabe o que é legal você falar, você já trazer esse assunto, Josi? Porque, assim, dois fatos. O primeiro é o seguinte, como a gente gosta do babado rendado, né? Se eu falo assim, vou contar uma revelação, todo mundo vai aparecer aqui. Se eu fizesse uma divulgação dessa live do tipo, revelação bombástica, todo mundo, um monte de gente ia aparecer, que nós estamos com 19 ao vivo, agora a gente ia passar do 100, porque o povo gosta do barulho. E aí, sabe o que aconteceu? Eu vi em vários perfis do Instagram, pessoas dizendo assim, é um absurdo a Anvisa, o Ministério da Agricultura não divulgar as marcas. Não, gente, não é um absurdo. Primeiro tem que ser apurado por quê e tal, e não é só assim, tá, foi detectado, mas por que aquilo? A indústria não sabia, ela tem... Então, quando a gente diz assim, não é defendendo a indústria, não é defendendo cegamente. Mas, de certa forma, a gente puxa porque a gente sabe que isso acontece. A gente vivenciou, né, Josi, nos muitos rótulos que você e eu fizemos juntas ou separadas, a gente vivenciou muitas vezes uma dificuldade de obter informações e a gente entende um pouco. Não concorda, mas entende. Do lado da indústria de ingredientes também, eu não vou abrir a minha formulação para você, porque você vai pegar a minha formulação, vai passar para alguém que vai fazer mais barato. A gente sabe que isso existe, tá? É a história de não dar para confiar, né? Nem na própria sombra. Mas, de certa maneira, você pode não abrir a formulação, mas você precisa falar o que tem. E eu não sei se a indústria de ingredientes estava preparada para trabalhar essas informações, porque, de repente, num mix, eu recebi uma consulta, né, de um amigo que trabalha em indústria de ingredientes, ele falou assim, Carol, a gente está muito apertado, porque a gente tem um condimento que a pessoa usa num requeijão saborizado e ele tem amido. Isso foi antes do babado. Isso foi pouco antes do babado. Eu nem sei se eu não sei quem era a marca desse cliente, desse meu amigo, e também não sei se ela está envolvida, porque eu também não tenho essas informações. E de verdade, não me interessa saber quem são. Me interessa saber que o Ministério da Agricultura e a Anvisa estão olhando para os produtos, para os alimentos, com o olhar para mim, consumidora. Então, que eu vou chegar no mercado e eu vou ver, esse produto tem amido e esse não tem? Qual eu quero? Eu tenho opção de escolha, é uma liberdade minha. Tá? Eu fui ao mercado hoje, assim, meu dia começou antes das 7 da manhã, eu não parei um minuto até agora, mas eu consegui, chegando eu amanheci em Barbacena, estou anoitecendo em Juiz de Fora. Eu estava chegando em Juiz de Fora, eu parei, eu tinha horário, 3h30, mas eu parei no supermercado, porque eu queria dar uma última olhada de como que estava. Eu parei num atacadão, tá? Então, ou seja, ali, mercados menores compram para vender para consumidores. Pouquíssimos alimentos em geral, mas muito pouco, com a rotulagem atualizada. Por incrível que pareça, os chocolates e os biscoitos estão na frente, que são os que vai ter, vamos colocar logo de uma vez, tá? Mas manteiga, já vi muita gente, corajosa, é isso aí, gente, tem gordura saturada mesmo, e o consumidor tem que ter o direito de saber disso e consumir se quiser e do jeito que quiser, tá? Agora tem que entender um pouco o preparo do consumidor. E aí outro aspecto que eu queria falar a respeito dessa questão dos requeijões, né? Que as pessoas quiseram muito isso do terrorismo, que absurdo, a Anvisa não vai divulgar quem que é. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque no Instagram não dá para eu saber se a pessoa é leiga ou não, mas eu imagino que são leigos. Então, isso me chamou muita atenção para o despreparo. Posso dar o primeiro exemplo aqui, Josi? Bora lá, Carol. Mãe, eu não dei. Se a gente, só para falar para o pessoal que está aqui com a gente, se quiser o material da Anvisa, né, o resumo ali do que eles discutiram, né, nesse dia 3, a gente pode enviar, só dar um alôzinho aqui pra gente, porque traz alguns exemplos. Só dá um alôzinho, não arruma confusão, não. Depois, essa live vai ser postada no feed, no meu e no seu. Coloca o e-mail lá que a gente manda. Quem comentar lá na live com o e-mail quero o material da Anvisa. Aí a gente manda. Dá um oizinho aqui, depois a gente perde, o povo fica assim, você falou que ia me mandar e não mandou. Doida, Josi, gente. Não liga não, que são os hormônios da gravidez. Mãe, eu não dei uma festa, eu não gastei todo o seu papel toalha
com os convidados, tá? A minha mãe não tá aqui, ela me emprestou a casa dela esses dias. Então, mãe, eu não dei uma festa. Todo o papel toalha que tá sendo gasto para tentar trampar as marcas, tá? Para eu poder dar exemplo pro pessoal Porque o aqui. objetivo aqui é aprender e não julgar. A gente sempre fala, né, que quem sai na frente saiu de forma assim muito muito corajosa, né, e interpretou com as ferramentas que tinha da legislação. E é um processo de melhoria contínua. Hoje a gente vê a rotulagem como um processo de melhoria para a empresa e de comunicação clara com o consumidor. Vamos lá para o primeiro exemplo. Francisco, eu já respondo a sua pergunta, tá? Então, aqui o que eu queria mostrar é a questão do preparo. Vai ficar espelhado, mas vocês vão entender. A gente tem um produto que aqui embaixo está escrito mistura de requeijão cremoso com amido e tem esse outro produto que está escrito requeijão cremoso, tá? São produtos do mesmo fabricante, eles estavam muito próximos, tá? Até porque são os potes, são de tamanhos, o mercado às vezes organiza assim. E eles têm uma imagem, os dois têm a imagem do que seria um pão, tá vendo? Com o requeijão em cima, com o produto passado em cima. E aí tem a frase, imagem ilustrativa, e aí não adianta querer dizer assim, ai, são produtos que confundem o consumidor. Mas se o consumidor não consegue ler o nome do produto e saber que é produto diferente, o que ele vai fazer com a informação da lupa, galera? A cor do produto é diferente, não tem nada a ver, tá? Ah, eu mudei a cor. Você mudou a cor, mas a única vez na vida, que eu nem lembro mais quais que eram, que uma embalagem do produto tinha tinha que ser obrigatoriamente daquela cor em termos de Ministério da Agricultura, era quando existia a classificação de leite A, B e C, leite pasteurizado. E aí o leite A tinha que ser azul, o leite B tinha que ser verde, o leite C podia ser da cor que quisesse. Tá? Mas foi a única vez, eu não me lembro se eram essas cores. Gente, esse é do século passado, tá? Então, assim, eu não me lembro mais se eram essas as cores, mas eu me lembro que a única vez que eu vi a regulamentação com relação à cor de rotulagem foi nessa época, depois eu não vi mais. Então, por mais que o cliente, vou dar um outro exemplo aqui, aí já um pouco diferente, tá? Vou dar mais dois exemplos. Lembrando, assim, né, Carol, enquanto você mostra os exemplos ali, que tanto o requeijão quanto a mistura de requeijões são produtos distintos, com finalidades distintas, porque hoje o uso tecnológico de uma mistura de requeijão, a gente entende que ele é para recheios, porque são produtos forneáveis, então entrega uma característica que é necessário para determinada indústria, para determinado segmento. Ah, eu quero fazer uma pizza em casa, talvez seja muito mais proveitoso para ti comprar mistura do que o próprio requeijão. Então, entender, né? Não é assim, a indústria está fazendo apenas para baratear custo. Lógico, são produtos distintos. Pode ser que se ganhe, assim, realmente margem de produto, mas por trás também tem uma finalidade tecnológica. E assim, sim, tem a finalidade tecnológica, mas e também tem a questão de opção, né? Eu vou falar o preço que eu paguei no mercado. Tô com a notinha aqui, ó. Na mistura de requeijão, 350 gramas, o pote é do mesmo tamanho, mas como ele é mais denso, acaba cabendo uma quantidade menor no mesmo volume, tá? Então, na mistura de requeijão, 350 gramas, eu paguei R$ 8,29. No requeijão, 400 gramas, eu paguei R$ 14,99. Então, eu não sei fazer conta, mas vocês façam aí, tá dando quase R$ 4,00 de diferença, tá? R$ 3,50 mais R$ 3,70. Eu não sei fazer conta, não vou fazer isso agora não, tá? Então, assim, é uma opção para um consumidor. Ah, é ruim. É ruim, então beleza, volta para o requeijão. Não é bom para passar no pão. Então, assim, a minha questão é como preparar o consumidor, como educar o consumidor para a nova rotulagem e para a rotulagem velha também, porque o povo não estava sabendo ler nome. Vamos lá, outra coisa que está acontecendo que foi uma opção, uma alternativa tecnológica que surgiu e que vem sendo questionado, que eu até fiz um post hoje a respeito disso. Em fevereiro desse ano, inclusive, o Ministério Público acionou o Ministério da Agricultura e falou assim, ó, dá uma olhada nas suas crianças, que eles estão registrando produto diferente de um jeito que vai confundir o consumidor. Eu não sei, gente, eu tenho preguiça de gente que fica dependendo e jogando a culpa no outro, sabe? Então eu acho assim, não pode confundir o consumidor, não pode, mas tem um limite. Quando você pega esse produto aqui, ó, e vamos lá para vocês entenderem que eu não estou defendendo. Tá enorme o nome do produto, né? Um é leite condensado semidesnatado, outra é mistura láctea, não sei o que lá, leite, soro de leite. Tá enorme, tá? Só que a imagem é exatamente a mesma. É o pudim com moranguinho, olha que belezinha. E aí, nesse
neste caso, minha opinião é que dá para confundir. Do mesmo jeito que quando eu chego numa prateleira de queijo ralado e eu tenho queijo vegano ralado, parmesão, e tenho queijo... Dá para confundir, tá? Porque a imagem é a mesma, é muito semelhante. Mas, porque a cor é diferente. Um é azul claro, outro é azul escuro. Mas olha para você ver, isso aqui não é legal. Então, essa empresa aqui que eu não vou falar qual que é, podia aproveitar o momento, tá? Não tá atualizada ainda, a rotulagem dela não tem lupa, eu já olhei. Podia aproveitar o momento e já diferenciar. Inclusive, pessoal, não porque de repente eu nem acho que precisa, ou eu tá tudo bem tentar ganhar em cima, porque o coleguinha não vai fazer, eu vou fazer porque. Esquece tudo isso. E põe uma coisa na tua cabeça. Se você não acha que tem que ter compromisso, faça por medo mesmo. Porque Ministério e Anvisa, vão estar de olho. E tá? lembrando, Então, né, que está no Código de Defesa do Consumidor que as embalagens elas não podem levar o consumidor a um erro, a um engano ou ao equívoco. E é este detalhe, Carol, que o Ministério Público, né, chamou o mapa para conversar. Que realmente dá para confundir, assim, a indústria tem que ajudar a gente a ajudar a defender, né? Então, com cores muito parecidas, imagens muito parecidas, iguais. Faz sentido a gente prestar atenção nisso, porque a gente tem público de todas as idades. Ao mesmo tempo que existe uma geração super tecnológica, super antenada, a lista de ingredientes, existe um público aí que tem alto poder aquisitivo, inclusive, né? Eu não sei se eu chamo de melhor idade ou acima dos 70 anos, que talvez tenha uma dificuldade aí até de leitura, de ler os rótulos. Eu sempre dou o exemplo, né, do meu sócio, que ele diz assim, eu nunca consigo comprar mortadela, porque eu nunca consigo ver se é com toucinho, se é sem toucinho. E ele sempre fala, tem que, né, nos rótulos que a gente fez agora para ele falou, tem que estar grande, as pessoas têm que ler, vocês têm que saber que chega uma idade e a gente tem dificuldade de ler. Então, imagina um senhor, né, que a esposa pede para comprar um leite condensado e ele aparece em casa com uma mistura láctea, né? Toma 2 chineladas da esposa, naquela altura do campeonato, com 200 anos de casado, vai apanhar da esposa. Vai mesmo. E o doce dá errado ainda, né? O doce vai dar errado, então... Ela vai ficar muito brava. E aí, pra vocês terem uma noção do que a gente estava falando. Eu acho super bacana esse produto aqui, porque é uma opção mais barata, tá? Nesse produto aqui, eu paguei lá no mercado R$4,29. E esse aqui eu paguei R$5,49. Então, leite condensado R$5,50 e esse aqui R$4,20. Tá dando mais de R$1, R$1,30 de diferença. Para as pessoas, o Marcos contando que aconteceu com o pai dele aí, de comprar o leite condensado, que não era leite condensado. Tomara que a sua mãe seja bem calminha, tá, Marcos? Não tenha dado 2 chineladas, porque fosse lá em casa, tomava 2 chineladas, que eu já sou mais brava. Então, assim, são opções para os consumidores, sabe? E que legal que tem isso, mas o que não é legal é você não deixar isso muito claro. Então, de novo, a gente não está defendendo cegamente a indústria, a gente está, inclusive, pedindo, indústria, ajuda a gente. E aí hoje, Josi, eu estava conversando com uma pessoa logo cedo, era umas 9 e pouca da manhã, eu estava numa reunião e falando a respeito de um treinamento, e aí saiu o assunto da rotulagem, vem Samara, vem assistir a live e tal. Aí ela falou, nossa, Carol, sabe o que eu achei muito legal? E aí a gente tem que falar, quando é legal, a gente tem que falar, tá? A Frimeza fez um post no Instagram e no site deles, no Instagram não, no LinkedIn, no site deles, e falando sobre olha, consumidores, vocês vão começar a perceber que vai aparecer lupa nos nossos rótulos e tal, informando. Olha que iniciativa bacana, gente, bacana, ensinar o consumidor mesmo. Toda indústria hoje, por menor que seja, ela tem um Instagram, ela tem seguidores. Então, se ela não tem grana, às vezes, para investir num material, não sei o que tem lá, para ficar lá no ponto de vendas, para explicar, use as redes sociais, porque a gente precisa disso. A Jo estava falando negócio do número de ingredientes. Eu tô de saco cheio, só não tô mais de saco cheio do que o da Barbicor, tá? O da Barbicor ainda é o top mais de saco cheio. Mas o segundo saco cheio que eu tô do Instagram o pessoal divide a tela e aquelas bobiças, né? Compra, não compra. Aí pega um requeijão, esse eu compro, esse eu não compro. Aí vai olhar a lista de ingredientes. Gente, não tem muito o que fugir. Eles têm basicamente o mesmo tanto de ingrediente. É que tem gente que usa, por exemplo, um mix de estabilizantes, que são 3 substâncias, 4 substâncias, tá? Porém,
Tem outros que usam 2, mas é estabilizante igual. Então, o consumidor, alimento ultraprocessado é aquele que tem mais de 5 ingredientes. O consumidor não sabe contar. Tem uns que eu acho que conta as letrinhas até, de tanto para falar que o trem é ultraprocessado, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, como que a informação chega. E a nova rotulagem nutricional é uma arma da indústria contra ela mesma. É uma coisa de louco. Pode ser, né? Se ela não souber como fazer isso. Tem uma fala da Cris, da senhora inovadeira, que ela diz assim, quem conhece de aditivo usa menos. E é muito verdadeira. Se a gente conhece a finalidade do uso, eu não preciso carregar em aditivos no meu produto para conservar. Então, também cabe nós, profissionais da área, fazer o nosso tema de casa, conhecer dos aditivos permitidos, e esse ano, sim, a gente teve aí essa mudança de legislação também com relação a aditivos, também mais fácil de ler, porque no passado, e a Carol também ficava procurando onde é que tá o aditivo permitido na categoria. Agora tá super fácil, super mais Então, claro. Josi, deixa eu fazer um parênteses, tá fácil de ler. Então, se vocês não entenderem, a gente vai responder. Coleguinha que mandar pergunta para mim qual que é, eu vou falar assim, olha na legislação. Se você não encontrar na legislação, você pergunta, porque agora eu tô assim, não vou mais ficar dando peixe para vocês. Vocês têm que ensinar a pescar. Vocês estão achando que a gente vai ficar aqui o resto da vida trabalhando? A gente quer aposentar, né, Josi? E no próprio webinar da Anvisa, né, na discussão, alguém me perguntou, alguém falou, alguém deu um exemplo assim, eu tenho um produto 000. Aí, assim, a gente entende, né, que a pessoa quis dizer que é 0 lactose, 0 baixo em gordura, né, 0 em gordura e Deve 0 ser em caloria também. açúcar adicionado, se eu não me engano. Só que 000 é muito bonito falar meu produto é 000, mas não é uma alegação hoje reconhecida, tá? E aí, gentilmente, o pessoal da Anvisa falou assim, olha, dá uma olhada lá na questão das perguntas e respostas sobre lactose, porque daí a dúvida era como declarar se entrava ou não entrava em açúcares adicionados. Não existe caminho fácil hoje para a gente que trabalha na indústria de alimentos. Se nós não temos um departamento de regulatórios, né? Porque não é todo mundo que tem um departamento de regulatórios. Mas é tão bacana hoje, acho que a gente tem crescido muito enquanto profissional da área de alimentos por entender que a gente precisa ser pluri, não tem que ser nem multidisciplinar, tem que ser pluri, porque a gente precisa entender sobre qualidade, a gente precisa entender sobre ingredientes, a gente precisa entender sobre um pouquinho de cada coisa, tá? É fácil? Não é uma tarefa fácil, porque a gente toda hora tem algo novo a ser discutido, mas tudo que envolve o nosso produto, nós precisamos conhecer e saber. E isso faz parte lá no nosso briefing de desenvolvimento do produto também, porque muitas vezes a gente, eu quero um produto assim. Só que a gente não consegue, às vezes, formular da forma que nós havíamos pensado. Sonhamos, né? E aí a gente começa a mudar tudo. E aí se perde, porque daí, por último, vai fazer informação nutricional. Então, lembrar que tudo começa pelo balanço da tua formulação e o que você quer. Você quer um produto sem lactose? Você quer um produto baixo açúcar, 0 açúcar, adicionado? Tudo isso começa lá na formulação e na escolha dos ingredientes, para depois você não ter que remediar. Ô, Josi, eu sei de uma história, claro que eu jamais, nem sob tortura, contarei o santo, mas vou contar apenas o milagre. Eu sei de uma história que uma profissional trabalhou arduamente para desenvolver algumas formulações. E ela trabalhou nas formulações e ela apresentou os produtos, as versões. A direção da empresa aprovou as versões e em nenhum momento perguntaram para ela custo. Então, ela entendeu, foi um pouco de ingenuidade da parte dela também, talvez eu não tivesse feito isso. Tá, mas então, essa que vocês gostaram custa tanto, e essa outra aqui, se vocês gostarem em segundo lugar, custa tanto, porque no trabalho de desenvolvimento você tem que passar isso. E essa pessoa foi cegamente, ninguém perguntou para ela quanto custava, e aí ela mandou fazer a tabela nutricional, já tem um tempo isso, tá, gente? Nem era na nova rotulagem, não. Ela mandou tudo pronto, rótulo pronto, produto aprovado, vamos começar a cadastrar nos mercados e começar a produzir. Aí... o produto tá muito caro, não dá para vender isso. Tira isso, tira aquilo, tira aquilo. A coitada teve que se matar e assim, a empresa, por isso que eu não conto o santo, comercializou o produto diferente do que estava escrito no rótulo, porque não tinha como jogar fora, era muita coisa e tal, por uma falha boba no desenvolvimento de um produto. Então, o produto, ele é ele é a formulação, que vai apresentar um produto que vai agradar o consumidor, ele é uma formulação que tem um custo e a empresa tem que entender se tem mercado para aquele custo, e às vezes ela vai
vamos dar um passo atrás em termos de valor de produto, mas não de qualidade, não é isso, gente. É o que a gente bate na tecla há muitos anos falando. O requeijão e a mistura para requeijão tá passando uma fase que a bebida láctea versus iogurte viveu lá atrás, tá? Então, são produtos diferentes, eles têm características sensoriais semelhantes, mas são diferentes, são só parecidos. Eu quero muito, Josi, que você fale que você estudou mais a fundo a respeito do que foi discutido naquela reunião, porque apesar de, como a gente começou essa live falando, né, nós do Laticínio, nós estamos um pouco mais com o burro na sombra, porque a questão de açúcares adicionados para a gente já ficou mais clara. Não que a gente esteja muito contente. Mas antes, eu só queria pedir o seguinte. Francisco, eu não entendi a sua pergunta. Você pergunta assim, boa noite, quais as diferenças nos rótulos das mussarela normal e mussarela normal? Eu acho que o corretor escreveu alguma coisa aqui. Eu não entendi o que você queria saber. Se você conseguir responder, mandar de novo pra gente aqui, vai ficar legal. E aí, Josi, só mais uma aqui embaixo tem um comentário da Jana que passou. O Marcos e a Ana contando o que aconteceu. O pai das duas, gente, comprou o leite condensado, que não era leite condensado. A Jana comentou assim, ó, foi minha maior preocupação quando fomos desenvolver o rótulo do leite condensado, porque vamos ter mistura, e eu não quero causar essa confusão. E é isso mesmo, a gente conversou sobre isso. Inclusive, a Jana até comentou, eu postei semana passada o rótulo do leite condensado, porque eu achei lindo, achei super diferente, achei diferente de tudo, e não tem que ser igual. Se eu olho no supermercado um rótulo daquele amarelo, rádio, gente, eu vou querer experimentar o produto, a embalagem tá chique, sabe? Eu trabalhei numa empresa que o potinho de manteiga, a embalagem era azul marinho, escrito em branco. Ai, eu achei aquilo tão chique. Depois eu vi o da manteiga da Jana, eu achei mais chique ainda, sabe? Então, isso a gente não se torna, não fideliza o consumidor pela embalagem, mas você atrai, né? Principalmente se o consumidor sente a sua verdade ali. Josi, comenta então um pouco com a gente aí sobre a questão dos açúcares adicionados, o que ainda tá meio assim numa corda bamba, que pode ser que venha novidade por aí. Então, no diálogo setorial, alguns pontos foram discutidos. E dentro da categoria de lácteos, talvez o que vai poder ainda nos surpreender é a questão dos permeados, tá? Porque a boa parte do... Eu vou pegar lá a pergunta 66, 67 ali, que fala sobre lactose, na segunda edição do Perguntas e Respostas, 61, a gente entendeu, né, que a lactose adicionada de forma isolada no alimento, ela será considerada como açúcares adicionados, na maioria dos casos, né? A gente tem as exceções ali quando ela é utilizada para padronização de processo. Mas como hoje o permeado ele virou um ingrediente muito versátil da refinaria e do soro do leite, a gente entende aí que pode ser que tenha algumas novidades nesse ponto do permeado. Porque eu me lembro ali, eu ouvi uma parte da discussão ali do webinar, onde as pessoas estavam trazendo a questão do suco de maçã concentrado não ser considerado como um açúcar adicionado. Que a gente viu que foi um recurso utilizado em muitas fábricas de suco antes da mudança da legislação. Já no movimento de reduzir a quantidade de açúcar adicionado, muitas indústrias de suco retiraram o açúcar e misturaram o suco da fruta sei lá o quê com suco de maçã, para trazer esse dulçor, né? A gente havia esse movimento. E nos preparados de fruta também. A gente vê muito na questão dos iogurtes, né? Então, o suco de maçã concentrado, ele é um ingrediente, assim, quase que em 80% das formulações de preparado a gente vai encontrar ele com a finalidade de dar um certo dulçor. E aí o pessoal começou a questionar, tá, mas e o suco concentrado da cana-de-açúcar? Ele é um suco? Por que ele tem que ser considerado como um açúcar adicionado? Então, há uma discussão política muito forte também de setores, né? Dizendo assim, mas por que para o caso A pode e para o caso B não pode, se quimicamente falando são açúcar, né? São sucos, são produtos de origem vegetal. Então, a gente também tem que se resguardar de que não vai ser um guarda-chuva que vai cobrir todas as áreas e todos os setores. Então, essas são as grandes polêmicas aí que a nova legislação traz, tá? Saiu uma questão também dos ingredientes para nutrição infantil, nutrição enteral, pedindo para não considerar essa questão dos açúcares adicionados.
mas a Anvisa entende que não, que a gente vai precisar sim manter a informação como está previsto. Então foram alguns dos temas assim que geram polêmica e a gente vê ainda no meio, né, Carol, que tem perguntas básicas sendo questionadas a essa altura do campeonato para a Anvisa e que fica bastante difícil. Mas hoje, posicionamento que vai ser comprovado com a terceira edição do Perguntas e Respostas é que farinha, ovo, lecitina de soja, os derivados do cacau, as suas frações de açúcares, as suas frações de mono e di do ingrediente não vão ser contabilizados como açúcares adicionados, tá? Até na apresentação traz um exemplo, né, do macarrão feito com farinha de trigo. Farinha de trigo e corante, digamos assim, urucum, tá? E água. Aí tem a questão da fração ali dos açúcares totais dos monos e di, repetindo no açúcares adicionados. Mas quando eu olho... Quem ficava, a princípio, né, Josi? A princípio ficaria assim, como a farinha de trigo é considerado um açúcar adicionado, você tinha lá açúcares totais 2,8, açúcares adicionados 2,8 também. Mas quando e não é um tu olha a lista açúcar adicionado, é da farinha. E quando não tem você como olha se tirar. Os ingredientes não tem, né? Então isso que gerou uma redundância e até a gente entende que vai causar mais malefício de entendimento para o consumidor do que um benefício propriamente dito, né? Porque daí a gente começou a cair em várias questões. O alho frito tem... N produtos têm frações de mono e di para eu considerar como açúcares adicionados. E aí a lista se torna realmente exaustiva e cogumelos e tantos outros produtos. Então é esse o ponto que a Anvisa está voltando atrás e dizendo que não precisa considerar, tá? Mas isso tudo vai ser encaminhado via terceira edição do Perguntas e Respostas, tá? Mas se você ainda não mexeu nos rótulos e quiser aguardar um posicionamento oficial, em instantes vai ser. Se você a consegue, né? Por conta da gestão aí do estoque de embalagem, se você consegue esperar, ok. Se não... Era ainda esse mês, né, Carol? Sair a terceira edição do Perguntas e Respostas. Ela tem 7 Mas se você dias. mas se você já mudou também, tá tudo bem. Porque, como eu disse para vocês, é um documento que não tem força de lei, é um documento orientativo, tá? E a Anvisa vai também trazer uma questão assim que, eu modifiquei. Quando eu vou voltar atrás nessa questão, eu vou ter que precisar usar a nova fórmula. A Anvisa vai dizer que se, né, por conta desses alinhamentos de entendimento, se for este o caso da mudança, você não precisa declarar nova fórmula lá no teu produto. Tem uma parte que eu achei interessante, Josi, até por conta de um outro produto que eu vou mostrar aqui. Eu já respondo, Francisco, agora eu entendi a sua pergunta, tá? E aí, assim, fala lá, né? Volta lá na questão da pergunta 63. A lactose presente no permeado, permeado de soro, permeado de leite, é um ingrediente com altíssimo teor de lactose. Mas não é lactose, você não está adicionando lactose, você está adicionando um ingrediente rico em lactose. Então, quando a gente tem esses produtos aqui, ó, vamos lá. Isso aqui é a mesma marca, tá? Esse aqui é um creme de leite e esse aqui é um creme culinário. Esse aqui tem amido, tem gordura vegetal e esse aqui é só creme de leite estabilizante, tá? Aí vocês vão falar pra mim, Carol, esse tá bem diferente. Tá, ó, o culinário tá grandão, tá vendo? A figurinha é diferente, apesar de que existe creme de leite que traz a referência do estrogonofe também, tá? Então, assim, vai muito do entendimento de quem vai avaliar. Voltando um pouquinho naquela questão lá da intervenção, da solicitação do Ministério Público, né? E aí, vai avaliar isso aqui, vai dizer o quê? Confunde o consumidor? Não confunde? É por isso que eu falo a questão do confunde. Tá, mas aí nós vamos estabelecer que para produtos semelhantes a cor tem que ser tal, diferentosa, ou tem que vir, não é, tipo, na bebida láctea tá escrito não é leite. E o povo ainda achou ruim naquela época, né? Que tinha bebida láctea branca no mercado, aquela que era leite e soro, mas sem sabor nem nada, numa época em que estava caro pra caramba, o leite estava quase compensando beber gasolina, de tanto que o leite estava caro, e as pessoas, o mercado colocou, o supermercado botou em promoção, não era promoção, era o custo do produto, o produto é mais barato mesmo, ele tem menos leite, mais soro, a matéria-prima é um pouco mais barata. Tem um valor nutricional maravilhoso, como é que chama? Aquele marombeiro que não me deixa mentir, né? O whey, vocês pagam quanto no whey? Tava bem mais barato que leite ali, outro dia mesmo, sabe? Então, assim,
tem que entender também a maturidade do consumidor, sabe? Eu acho que a indústria ela tem um papel educativo. E aí, o que que acontece? Nesse tipo de produto aqui que eu mostrei para vocês, esse creme culinário, que tá bem, tá todo mundo desenvolvendo, é uma opção para algumas receitas culinárias, ao invés de usar o creme de leite, usar esse produto. Mas ele tem gordura vegetal e ele tem permeado de soro e leite. Será que este produto vai receber uma lupa, então? Porque até então, na segunda edição, lá na pergunta 63, falava assim, não. Mas agora, nessa discussão, eles ainda vão ver se vão manter ou vão excluir, tá? E Então tá então, assim. assim, ó, Carol, essa questão dos açúcares adicionados que está nesse diálogo setorial é porque esses açúcares aí que a gente vê ó, nos ovos, nos derivados, nas farinhas, nos aditivos alimentares, no cacau em pó, nas proteínas vegetais, a gente sempre tem que lembrar do objetivo da mudança de lei, né? Que era tornar uma informação para que facilite, né, as doenças crônicas não transmissíveis, para que as pessoas, né, que sofrem de obesidade, de diabetes, se cuidem através da orientação. Então, a gente entende que essas migalhas, essas fraçõezinhas desses açúcares adicionados, eles não contribuem ou não trazem preocupação para a saúde da população. Por isso, também que a Anvisa está revisando, porque ó, qual que é o objetivo macro, né? É a saúde da população. Eu trazer essas frações na informação como açúcar adicionado não vai prejudicar a saúde do consumidor. E é esse a grande missão dessa nova legislação. E aí, assim, eu acho que vale lembrar, até de manhã, quando eu estava conversando com a Samara, que ela me falou a respeito desse trabalho da Frimeza. Ela não trabalha na Frimeza, tá, gente? Ela trabalha em outro laticínio. E ela falou pra mim, eu fui ver, bem bacana mesmo. Eu falei, pois é, olha que legal, né? Ela falou, Carol, eu como Nutella, não é porque amanhã a Nutella vai vir com a lupa que eu vou deixar de comer. Gente, a gente sabe o que a gente come. Então, assim, é meio que trabalhar isso na cabeça do consumidor. Olha, não mudou, ou mudou, tá? E por isso não vai ter. Mas, assim, é com moderação. É igual você tá falando do pão, né? Vai ter açúcar adicionado ou não vai? O diabético sabe que ele não pode comer pão, porque no final vai virar em glicose, né? Então ele já sabe disso, não é pela falta da lupa que ele Não vai é essa começar a comer. pressãozinha que vai fazer com que ele... Não. Quem não pode comer, não pode comer mesmo e pronto, acabou, entendeu? Já não come. Então não é isso, é diferente. Deixa eu só responder o Francisco. Francisco, você está perguntando a diferença de rotulagem da mussarela, queijo mussarela, tá? Portaria, aquelas portaria toda lá, inclusive, que revisou, eu não vou lembrar os números. E do queijo mussarela processado, é processado. O queijo mussarela processado, ele atende ao RTIQ de queijos processados ou fundidos, tá? E aí você tem que ir lá no RTIQ e olhar o que contém queijo processado, quais são os ingredientes obrigatórios. É primo irmão do requeijão, mas não é requeijão, sabe? Então, do mesmo jeito que existe queijo prato processado, queijo cheddar processado, existe o processado sabor alguma coisa. Então, quando é a mussarela processada, que é um produto que vem crescendo no mercado, porque é um produto com custo mais baixo, vamos dizer assim, ele aceita mais ingredientes que uma mussarela comum. Então, é um produto competitivo comercialmente, mas ele é processado. E aí, na história do processado, a gente tem que ser justo que tem mais ingredientes. Tá? Então, Carol, precisa mais ingredientes. Então, a rotulagem é diferente porque o produto é diferente. Oi, desculpa, Josi. Pegando esse teu gancho aí de produto diferente, a gente também tem que entender que eu digo assim, ó, eu tô com 38 anos, eu não vivi uma época de inflação, né, como os nossos pais, os nossos avós viveram no passado. Hoje a gente vê que o poder aquisitivo da população brasileira, ela vem diminuindo, né? Então, hoje, por que tanto a gente brinca, né, dos atacarejos, mas por que cresceu tanto, né? As pessoas, elas estão realmente com dinheiro, apesar do Brasil ser uma nação a sétima nação de mais ricos no mundo, a gente tem vários públicos, a gente tem público A, B, C e D. Então, a indústria, ela está aqui para servir a toda a população. Então, vai ter a pessoa que vai poder consumir um requeijão e pagar R$14 o pote e tá perfeito. Mas vai ter aquela pessoa que, infelizmente, ela vai precisar comprar um produto similar também por um preço mais barato. Então, a gente não está aqui, né? Não é o objetivo nosso falar sobre a questão financeira, mas a gente vê que produtos que estavam em desuso no mercado, e eu sempre falo assim, ó, o pessoal que
da indústria de carnes, que trabalhava com aqueles ossinhos, carrés, sambiquira, produtos que não tinham mais valor no mercado brasileiro e hoje eles estão voltando. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam consumir proteína. E aí elas voltam. Não, olha aqui, o povo agora só quer comer pé de galinha por causa do colágeno. A mulherada tá achando que vai morrer de comer pé de galinha para ganhar colágeno. E nessa seara, que é outro ponto sobre rotulagem geral de alimentos, que é a data de vencimento dos produtos, que a gente precisa estar muito atento, tá? Porque eu sempre brinco, quem nunca foi numa promoção sabendo que o produto vence amanhã ou depois de amanhã e foi lá e comprou. E foi lá e ainda deixou mais 2, 3 dias na sua casa. Então, às vezes, as pessoas, eu faço bastante auditoria, tem uma das perguntas que é com relação ao estudo de vida útil do produto, leva em consideração, após o vencimento, algum estudo. Porque a gente sabe também que eu faço, você faz, quem não, né? Esses dias nós estávamos brincando até sobre congelamento de produto, às vezes a gente compra e congela e depois redescongela, às vezes numa condição, às vezes que não é tão sanitária assim. E aí fica dizendo assim, mas o meu produto embolorou, meu produto mofou, meu produto não está mais bom. Mas será que eu estou usando o produto da forma que foi recomendado? Então, o quanto que nós, indústria de alimentos, a gente tem responsabilidade em prazo de validade, tá? E eu não vou longe, assim, esses dias a gente estava comentando assim, eu sou uma empresa de pizza. Peguei uma super promoção de queijo, tá? Mas que tá com a data de validade faltando 10 dias para expirar. E aí eu vou fazer uma pizza com esse queijo e eu vou dar mais 45 dias, mais 60 dias de validade para essa pizza, tá? Então, o quanto que realmente a gente precisa ter responsabilidade na cadeia de alimentos em tudo que nós estamos produzindo e fabricando. E aí o Francisco explicou mais ainda, eu fui descendo mais os comentários aqui. Francisco, depois eu queria que você sinalizasse para mim se você entendeu. São produtos diferentes, tá? Mussarela é um regulamento técnico, queijo processado, seja ele uma mussarela processada, um requeijão, um prato processado, é outro regulamento técnico. Então, você tem que olhar a denominação de venda, você tem que olhar a lista de ingredientes obrigatórios, porque se tiver muito sal e no RTIQ do queijo processado não tiver o sal como ingrediente obrigatório, tiver sódio, aí vai ter a lupa. Então, tem que olhar isso. Eu não vou lembrar de cabeça agora. E eu imagino por que você está fazendo essa pergunta e eu imagino por que gerou a dúvida. Eu vi por aí algumas pessoas divulgando a tecnologia do queijo mussarela processado como se fosse um produto muito mais barato, que substitui a mussarela. Gente, não substitui, é um produto diferente. Ele tem ótima aplicação em sanduíche, excelente aplicação em pizza, mas não é a mesma coisa. São produtos diferentes. Então, você que fabrica, você sabe que é diferente. A tecnologia é completamente diferente, tá? Então, não existe queijo processado é porque só uso mussarela. Então, não é mussarela. Processou é outro queijo, tá? E eu vi algumas pessoas fazendo isso. Não achei legal, mas falei, não tem nada com isso, né? A pessoa se vende da forma que acha legal. Eu não achei bacana, mas enfim. Aí tem uma pessoa comentando aqui, ó, tem muita confusão no comércio de queijo tropical e queijo parmesão. Sempre tem a semelhança e preços diferentes. O que, para mim, é claríssimo por que o preço é diferente. Qual o tempo de maturação? Quanto tempo uma pessoa que faz tropical precisa ficar com aquele dinheiro parado na empresa? Quanto tempo uma pessoa que fabrica parmesão fica com aquele dinheiro parado na empresa? São produtos diferentes. São parecidos, mas são diferentes. Queijo montanhês e queijo mussarela. É a mesma coisa, tá? É o custo da indústria. Então, assim, eu quero comprar um parmesão, mas tá muito caro. Então, eu vou comprar um montanhês. Então, você não vai morder um montanhês com cristal de tirosina. Você não vai ele é muito menos picante do que uma mussarela, porque são processos diferentes. Às vezes a diferença é isso aqui, ó, mas é diferente, galera. Não dá para comparar banana com laranja. Não dá para comparar mexerica com laranja, que são tão parecidos. Como é que nós vamos comparar requeijão com queijo com mistura? Como é que nós vamos comparar mussarela processada com queijo mussarela? Como é que tem semelhança? O sabor lembra, a cor lembra, mas não é a mesma coisa, tá? E assim, a riqueza da nossa indústria de alimentos, com tantas variações que a gente tem desenvolvido e tem agradado a N públicos. Então, isso que a gente tem que levar
de legado, né, dessa mussarela processada. A gente sabe hoje que eu tenho uma empresa que eu faço fatiados, eu tenho rebarba, eu tenho reprocessos, e são produtos que foram fabricados, que seguiram rígidos controles de qualidade e que podem ser utilizados como ingredientes de um outro produto para entregar, né, um produto com valor diferenciado no mercado. Só voltando à questão do diálogo setorial, Carol, então, assim, toda essa questão dos açúcares adicionados, elas foram ela está sendo revista, principalmente também pela questão das alegações. E eu sei que tu comprou mais 2 produtos aí no mercado, que eu queria que, pensando nessa questão das alegações, eu queria que tu trouxesse para nós a questão do iogurte e da bebida láctea. Pois é. Que é uma bandeira Aí vamos lá. Estamos sempre... Nós estamos brigando e o povo está brigando com a gente, né, Josi? Eu recebi um comentário um dia. Você e a Josi sabem muito, mas tem outros consultores que sabem também, estão falando diferente. Mas na hora eu fiquei um veneno. Porque, gente, não tem problema pensar diferente de mim, mas, tipo assim, não precisa ficar fazendo picuinha também, né, Josi? Vamos combinar? Eu quero mostrar um negócio para vocês, mas eu não quero mostrar a marca. Pera lá, deixa eu fazer assim. E eu quero que vocês me respondam aqui no chat. Essas garrafinhas são idênticas, não são? Formato, tamanho, ó, elas são idênticas. Elas são, inclusive do mesmo fabricante. Quando a gente compra embalagem lá na loja de descartável, eu vou comprar potinho para congelar a marmita. Vocês sabem que a gente compra por ml, não sabe? É volume, espaço. A caixa d'água é 1000 litros, 1000 centímetros cúbicos, sei lá, não sei mais a correlação. Porque você mede aqui, você mede aqui da caixa d'água, você sabe quanto cabe ali dentro. Então, é volume. Então, o volume dessas 2 garrafinhas é igual. Se você pegar uma proveta e medir, tem que dar igual. Cabe a mesma coisa. O que que muda? Isso aqui é uma bebida láctea. Isso aqui é um iogurte, tá? Segundo a legislação da rotulagem, segundo a IN75, a tabela nutricional de bebidas lácteas, anexo 15, ela adora os anexos, ela decora os números e tudo, ficou bobo. A bebida láctea, a porção da bebida láctea é dada em ml e a porção do iogurte é dada em grama. Carol, mas ela tá falando só de bebida láctea HT. Não li isso lá, não. Não li isso lá. Na proposta, no RTQ da bebida láctea, que está valendo, tem a classificação de o HT, pasteurizada, fermentada, tem várias classificações de bebida láctea, mas todas elas, consistência líquida, tá? Então, o Ministério da Agricultura definiu que bebida láctea é um produto de consistência líquida, variando a viscosidade. Tem uma coisinha assim, a Janaína adora o circo pegando fogo. Aí falam assim pra mim, tá, mas a quantidade aqui, ó, tá, ela é o Inmetro que dita. Aí você vai lá na legislação do Inmetro e fala assim, para produtos líquidos, é em ml, para produtos pastosos e sólidos, é em grama. Se o Ministério da Agricultura falou que a bebida láctea é consistência líquida, se a Anvisa falou que a porção da bebida láctea é em ml, como é que eu vou indicar quantidade no meu rótulo de bebida láctea? Pela lógica, em ml. Mas o coleguinha colocou em grama. Então, e na tabela essa aqui não está atualizada ainda não, inclusive. Eu vi tabela nutricional em ml e em grama e vi, enfim. O que você vai fazer? Pessoal, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Eu vou olhar esses 2 produtos que estão na minha mão aqui. A tabela nutricional deles não está atualizada ainda, tá? Mas eu vou pegar pelos carboidratos, tá? A bebida láctea tem 22 gramas de carboidrato por porção, tá? O iogurte tem 25 gramas de carboidrato por porção. Ele tem mais. Se a gente for olhar que esse aqui é em ml e esse aqui é em grama, se eu for converter todo carboidrato, vai ser açúcar adicionado. Chuta, tá, gente? Porque não tem o valor aqui. Vão ser muito parecidos. Esse aqui talvez não tenha a lupa. E esse aqui tenha a lupa. Praticamente a mesma quantidade de açúcar que tem aqui. Aí o consumidor vai olhar e vai falar assim, e aí, o que eu faço? Porque em ml você pode ter
7,5 gramas de açúcar por 100 ml. Se for em grama, você pode ter 15, o dobro. Mas no final da história, o consumidor está consumindo a mesma quantidade de açúcar. Então, é nessa hora que eu fico pensando, cadê a clareza do negócio? Sabe? E lembrando que então, o teor a gente de não tem que sólidos ensinar. é igual, É é semelhante, né? muito igual, o teor de sólidos é muito igual, a densidade é muito parecida, que esse aqui fica mais viscoso por conta do fermento, por conta da matéria-prima, enfim. E aí, gente, vamos lá. Vamos ensinar o nosso consumidor a ler a tabela nutricional? Porque daí, se ele pegar a tabela nutricional, ele vai ver que esse aqui não tem, esse aqui tem lupa e esse aqui não tem, tá? Aí ele vai olhar a tabela nutricional e falar assim, mas peraí, o açúcar adicionado dos dois é basicamente o mesmo. E aí? Como assim? Eu acho que isso vai confundir. Eu acho que em algum momento a gente vai ter que, a Anvisa, o Ministério, eles vão ter que deixar essa informação mais padronizada pra gente. Mas até lá, vamos trabalhar com o que a gente tem. O que a gente tem é que produto líquido em ml e que merece lupa, vai receber lupa quem tiver mais de 7,5 gramas de açúcar adicionado por 100 ml, tá? E produto consistência pastosa e semissólida, desculpa, e sólida, pode ter 15 por 100 gramas, até não vai ter, tá? Então, assim, mas quanto de açúcar a pessoa... Vocês acham que uma lupa aqui vai me dizer assim, eu vou comer esse que tem menos açúcar? Não tem a mesma coisa. É muito doido. É o mesmo volume. Ah, eu vou tomar só metade desse, então, porque esse aqui tem metade do açúcar. Não, gente! Não funciona. Sabe? Isso não entra na minha cabeça e eu queria conversar com alguém da Anvisa do Ministério junto, botar um na frente do outro e falar assim, gente, vem cá, não faz sentido, não consigo processar isso, tá? E aí eu vi muita gente me dizer assim, Carol, mas eu vou ter que me informar que eu mudei a quantidade de produto. Pessoal, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, porque se você vai colocar, se é o mesmo tamanho da embalagem, não vai mudar muita coisa, não, tá? A Jana está comentando aqui, eu vi demais, entrei em discussão com outros consultores e com coleguinhas da área. A gente falta desenhar. Você sabe o que acontece, Jana? É porque, assim, o povo tem medo. A própria indústria demonstra um medo da lupa. Demonstra um medo de, tipo assim, informar para o consumidor o que o produto dela tem. Eu peguei requeijão light, requeijão tradicional, com tabela nutricional nova, tá? Em que a lista de ingredientes, mas não tem Cristo Jesus que me faça acreditar. Mas isso, porque eu sou xixelenta, eu sei fazer requeijão, eu já trabalhei em desenvolvimento de requeijão. Agora, o consumidor leigo não sabe. Será que essa empresa está sendo honesta? Ou será que ela está só se livrando de uma lupa? E se a preocupação é a lupa, né, Carol? A gente tem aí o exemplo da Páscoa. Como foi a Páscoa? Cacau Show, Rachar, né? entender. E assim, e todos os rótulos já adequados no novo formato. É óbvio que você fica assim, bah, mas é o produto, é a característica do produto e continua, né? E tá, né? Estão dando aula aí, ó, se a preocupação é o impacto que isso vai causar no consumidor, a indústria de chocolates tem mostrado aí. É óbvio que o que vai pegar é esses grupos que são para produtos especiais, produtos veganos, produtos para dietas com fins especiais, que a gente quer trabalhar a questão da alegação do sem adição de açúcares, ou com, né, porque a parte aqui de alegações nutricionais é onde que está o grande problema da questão dos açúcares adicionados, porque a gente tem ali na parte do que é permitido as alegações para açúcares, e aí a gente tem açúcares totais e tem açúcares adicionados. Então, se eu tenho ingredientes que contêm ingredientes com a finalidade de dar dulçor ao meu produto, ou alimento que não tem ingrediente que é com açúcar adicionado, produto, me embananei aqui na minha fala. Respira. Você está falando da questão do produto que ele é naturalmente um açúcar, né? Um suco de frutas. Alguém aqui não sabia que frutose é um açúcar, é um carboidrato? E aí, como é que é? Né? E sabe o que eu acho, Josi? Assim, eu não sou nutróloga nem nada, mas se você consome o açúcar da própria fruta, é melhor do que um açúcar cristal, por exemplo.
Então, a partir do momento que a indústria de sucos e bebidas, lá, e inclusive dos preparados, lá atrás falou assim, vamos reduzir a quantidade de açúcar cristal, açúcar líquido, açúcar refinado, mas açúcar da cana, né? A sacarose, vamos reduzir a quantidade de sacarose, vamos substituir por algum outro açúcar, a frutose, que é um açúcar melhor aceito por algumas pessoas sensíveis, com algum problema de saúde. Esse movimento é antigo, é o que a gente falou, é um movimento antigo. E o Instagram vai derrubar a gente, né? Mas enfim, é um movimento antigo, então tem que constar. Só pra gente fechar esse assunto, isso aqui também, ó, muito discutido, tá? Leite em pó e o composto lácteo, os dois têm o copinho de leite. Então, pessoal, se você quer produzir isso na sua indústria, faça isso, mas faça com muita clareza para o seu consumidor. O Instagram